Partindo aqui então, né, como a gente fala de classificação de empresas, e como eu falei, a gente vai focar muito aqui no formato jurídico, que é algo que deixa muita pulga atrás da orelha, porque o porte é muito simples de entender quando é uma microempresa, quando é uma empresa de pequeno porte, ou quando é uma empresa muito grande, né, o regime tributário também, no Simples Nacional, que vai fazer uma condição dos impostos, ou lucro presumido ou lucro real, que aí eu vou ter que me basear no lucro, né, no quanto a empresa é grande. Quando a gente fala do formato jurídico, né, pensando na microempresa, eu tenho faturamento de até 360 mil reais ano, o que aconteceu? Né? Ele tinha um grande fluxo de pessoas que tinham próprios negócios, barraca de cachorro-quente, vendiam produtos na rua e tudo mais, e elas não recolhiam impostos. Né? Essas pessoas não recolhiam impostos. Então o governo federal lança o programa do Formalize-se. Por que o Formalize-se? Porque a visão ali de, poxa, eu preciso colocar essas pessoas, enquadrar elas no regime tributário, para que elas possam, de fato, contribuir, né, pagar imposto, recolher impostos, e eu ter o controle dessas empresas. Então surge o MEI, tá? Porque eu tenho aqui, quando eu falo do ME, que é a microempresa, e aí eu tenho o MEI, que é o microempreendedor individual. Então vamos primeiro puxar aqui a nossa linha, né, e vamos falar do MEI primeiro, tá? A gente vai focar no MEI aqui para que você possa entender. Caso você já queira abrir uma empresa, você pode abrir o MEI e já começar. Tá? Primeiro de tudo, o MEI ele tem alguns limites. Né? O MEI ele é um único sócio, por isso que ele fala microempreendedor individual. Eu vou até colocar aqui, microempreendedor individual. Microempreendedor individual é o MEI. Vou colocar ele aqui para você entender a classificação. E aí eu tenho aqui, né? Quando a gente pensa aqui no microempreendedor individual, eu vou colocar aqui, ó, limitantes. Limitantes. Eu tenho que ter, não posso ter outra participação em nenhuma outra empresa, então não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular, ou seja, o MEI ele é individual, ele é só a pessoa, né? Então a gente tem aqui somente a pessoa, vou diminuir aqui, então não pode ter participação de outra empresa. Outra coisa que o MEI tem que ter como limitante é a questão do faturamento. Atualmente, pode faturar até 81 mil reais, 81 mil reais por ano, ou seja, 6.750 reais por mês. Tá? É isso que o mês pode faturar. Isso aqui é o nível de faturamento dele. Passou disso aqui, ele deixa de ser MEI e aí ele passa a ser outro tipo empresarial. Né? E aí nós temos também outro limitante aqui, que ele só pode ter um funcionário registrado com salário mínimo ou piso da categoria. Por exemplo, eu não posso ter um gerente que ganha 10 mil reais, a não ser que seja o piso da categoria dele ganha 10 mil reais. Mas se não é, eu não posso ter um gerente ganhando 10 mil reais no mês, né? Porque senão, como é que eu vou estar faturando muito para me pagar, né? Então tem esses limitantes aqui. E aí nós temos o quê? A diferença dentro do pagamento. Quando eu falo MEI, o que o governo federal faz? Ele está dentro do Simples Nacional, então o MEI ele está dentro do Simples Nacional, vou colocar aqui, ó, está no Simples. E aí ele tem uma regrinha básica e ele vai juntar tudo isso aqui numa alíquota só, numa alíquota reduzida. Então o MEI, ele vai, se ele for comércio ou indústria, ele vai pagar 60 mil reais, 60 centavos de taxa, apenas. 61 reais e 60 centavos de taxa. Tá? Então é isso aqui. Eu vou comércio ou indústria. Se ele for, né, eu puxo aqui, se ele for serviço, né, prestação de serviço, ele vai pagar o quê? R$ 65,60 sobre todo mês. Né? Não tem nem, ele vai faturando ou não, ele tem que pagar
R$65,60. Se ele for os dois, né, ele pode ser os dois, ele pode ter prestação de serviço quanto comércio. Então, sendo os dois, ele paga R$66,60. Vou aumentar R$1 aí para ele poder ter esse R$1 aqui. Ele aumenta, né? Então, a gente tem isso aí. Por quê, né? Esse cálculo ele vai corresponder a 5% do limite mensal do salário mínimo e R$1 a título de ICMS, né, quando for comércio, ou R$5 a título de ISS, Imposto sobre Serviço. Então, se ele é prestação de serviço, 65, se ele é comércio e indústria, R$61. Então, R$60,60 está baseado em cima do quê? Em cima do salário mínimo, em cima do salário mínimo que está colocado ali. Então, a gente tem essa visão do MEI, né? Então, o MEI é um regime especial que ele tem, né? Que ele vai ter aí essa questão. E aí a gente tem o que, né? Depois do MEI, então o MEI ele está nessa questão especial. Depois do MEI, eu tenho o microempreendedor, né? O microempreendedor, que é o ME, o microempresário. O microempresário, ele vai ter o quê? Limite de faturamento até R$360 mil. Ele está no Simples Nacional, ele pode estar no Simples Nacional. Ele está aqui, esse cara está aqui. Ele vai ter uma alíquota diferente baseada no faturamento, tá? Então essa alíquota vai ser diferente. E atualmente, né, para o ME, ele vai pagar o quê? Né? Então aqui, ó, ele vai pagar imposto do ME, como ele está no Simples Nacional, é igual a 9,3% do faturamento. Ou seja, o MEI, né, e eu vou criar a calculadora aqui, o ME, se ele faturar R$360 mil no ano, 360 mil, ele vai pagar no ano R$33.480 mil. R$33.480 de imposto, tá? De imposto. É claro que isso é dividido, né? Porque se eu pego aqui R$360 mil e divido por 12 meses, eu tenho um faturamento de R$30 mil mensais. Vezes 9,3%, eu vou ter aí R$2.790 mensal de alíquota que eu vou estar pagando em cima do meu faturamento, tá? Por eu estar no Simples Nacional. Lembrando lá que o Simples Nacional ele pega todos os impostos e coloca uma alíquota única, né? Para ser uma guia única ali, para facilitar de fato os trabalhos dos empresários. Então, a gente vai ter aí essa visão da diferenciação do ME. Outra questão que também é um limitante do ME é a quantidade de funcionários, né? O ME ele pode ter até 19, ele pode ter 9 pessoas, na verdade, até 9 pessoas, 9 colaboradores, 9 funcionários para comércio ou serviço e 19 colaboradores em caso de indústria. Então, se eu for uma indústria de móveis, qualquer indústria, eu posso ter 19 colaboradores. Agora, se eu sou serviço ou eu sou comércio, eu tenho que ter no máximo 9 funcionários registrados, 9 funcionários registrados dentro do ME. Combinado? Depois do ME, nós vamos ter o quê? O EPP, né? Vai ter o empresário, empresa de pequeno porte. Tá? Quando a gente fala do EPP, a gente tem alguns pontos aí muito diferentes. Então, o EPP, né, eu vou colocar aqui a sigla, né, empresária ou empresa de pequeno porte, tá? Uma empresa pequena, que ela vai ter uma diferenciação também, ela tem coisas específicas que a gente vai poder discutir aqui. Tá? Então, aqui a tradução que a EPP, ela é bem parecida com a ME, tá? Então, aqui, ó, a ME, então, o que vai ser? Ela pode estar no Simples, né? Então, aqui eu vou colocar, ela pode estar no Simples. Pode estar no Simples Nacional. Ela é bem parecida com a MI. É mudar da EPP. É o limite de faturamento. Aqui ela pode faturar, vai faturar de 360 mil
até 4,8 milhões. Como é que funciona a regra tributária? Tá? Funciona da seguinte forma. Se o MEI ele ultrapassa o faturamento de R$ 81 mil por ano, automaticamente ele vai se transformar numa ME. Aí ele vai pagar 9,3% do faturamento. Ele não vai mais pagar essa taxa. Já o ME, mais uma vez que esse ME ele não fatura 360 mil, ele não volta a ser o MEI. Tá? Ele não volta a ser o MEI. Ele continua ME para sempre até ser fechado. Já na regra do ME para o EPP, quando eu ultrapasso o faturamento de 360 mil reais, eu já me torno uma EPP. E se no ano seguinte eu faturar menos de 360 mil reais, eu volto a ser uma ME. Tá? Então tem essa diferença. Qual que é uma diferença muito, muito boa aqui dentro do EPP? Além do faturamento, né, que esse EPP tem, a gente tem o quê? A quantidade de funcionários. Então, quando eu sou uma EPP, eu posso contratar, posso ter até 49 funcionários. Então, aumenta aí a quantidade de funcionários que eu posso ter quando eu falo de comércio e serviço, né, até 49 pessoas em relação a comércio e serviço. Quando eu falo de comércio e serviço, comércio e serviços. Ou eu posso ter também, né, até, quando eu falo aqui, por exemplo, até 99 pessoas em caso de indústria. Quando for indústria, eu vou ter 99 pessoas em caso de indústria. Então, muda aí também a quantidade de pessoas que eu posso ter contratado na minha empresa. Depois da EPP, a gente vai ter o quê? Né? A gente vai ter, eu tenho uma empresa de pequeno porte, então MEI, a ME, o EPP, né? Então a gente também tem, que aí vai ser tudo dessa categoria. Eu vou ter o quê? Eu vou ter o empresário individual, né? A gente vai ter falando aí do empresário individual. Então eu vou puxar aqui. Né? Então, a gente tem aqui o EI, que é empresário individual. Quando a gente fala de empresário individual, a gente está pensando muito, né, entre entender, as pessoas geralmente confundem o que é o MEI e o que é o empresário individual. Embora o microempreendedor individual e o empreendedor individual sejam profissionais que trabalham por conta própria e não possuem sócio, a gente vai ter que diferenciar muito deles aí. Por exemplo, o empreendedor individual ele tem uma variedade muito maior, né, e aí eu vou colocar aqui, ele tem variedade de atividades que podem ser exercidas, enquanto o MEI não tem. O MEI tem algumas atividades que são Olá, limitadas. peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Atividades que são limitadas. Um exemplo disso é, por exemplo, atividade de gestão, consultoria, por exemplo, marketing, são atividades do empresário individual, porque o MEI ele é mais voltado para atividades operacionais, então atividades que vão botar na massa. Essas atividades que são mais gerenciais, mais estratégicas, mais pensadas, ele vai para o empresário individual, tá? Então, isso acontece. O empresário individual, ele também vai estar, ele pode estar no Simples Nacional, tá? Então, ele pode estar
no Simples Nacional. Isso pode acontecer que o empresário individual vai estar aqui também, né? Ele pode estar aqui no Simples Nacional sem problema nenhum. O empresário individual vai estar aqui. E aí, né, quando o empresário individual, ele tem alguns limites maiores de acordo com o enquadramento tributário que ele tiver, né? Então, se ele, por exemplo, ele estiver no Simples Nacional, se ele quiser e ele estiver no Simples Nacional, ele pode ter o faturamento, né? Então, aqui, ó, ele, dentro do Simples Nacional, ele vai ter o faturamento que vai variar aí dos R$ 360 mil até os 4,8 milhões. Isso como empresário individual. Depende se ele vai ser o quê? Uma microempresa ou ele vai ser uma empresa de pequeno porte. Mas isso como empresário individual. Lembrando, tá? Quando a gente está falando aqui de microempresa de porte empresarial, formato jurídico, ele é um empresário individual, ele pode ter uma empresa de pequeno porte, ele vai chegar até os 4,8 milhões. Agora, se ele vai para o lucro real, por exemplo, ele fala, não, eu não quero estar enquadrado no Simples Nacional, eu quero ir para o lucro presumido, na verdade. Eu quero ir para um estilo, um sistema de tributação diferente. Aí, caso ele escolha, né, ir para o lucro presumido, aí eu vou colocar aqui, ó, caso opte pelo lucro presumido, faturamento máximo de 78 milhões. Tá? Isso aqui é empresário individual. Então, ele continua sendo empresário individual, não deixa de ser empresário individual, mas ele aumenta aí o faturamento máximo dele de 78 milhões. Então, ele é bem bacana. Quando fala-se contratação de funcionários, ele não tem limite, né? Então, o empresário individual não possui limites para contratação de funcionários. Ele contrata quanto ele quiser, quanto ele precisar. Então, ele não tem limites para contratação de funcionários. E ele não tem obrigações acessórias, né? Então, ele vai, Simples Nacional, ele vai pagar os 9,3%, lucro presumido, ele vai pagar as alíquotas de acordo com o faturamento dele ali. Então, isso é o empresário individual. Já quando a gente vai depois do empresário individual, a gente tem o quê? A EIRELI. A EIRELI, que as pessoas às vezes ficam muito confusas, ficam curiosas sobre o que é EIRELI. Mas a EIRELI significa empresa individual de responsabilidade limitada. Isso é uma EIRELI. É uma empresa individual de responsabilidade limitada. É uma EIRELI. Ela recebe essa classificação a empresa que é constituída por uma pessoa titular de 100% do capital social. Além disso, outra característica da EIRELI está que, em caso de dívidas, apenas o patrimônio social da empresa é comprometido. Ou seja, até aqui, o empresário individual, no EPP, no ME, no MEI, quando há dívidas, o próprio patrimônio pessoal dos sócios ele pode ser comprometido. Agora, quando fala da EIRELI, não, tem uma diferença entre o empresário, né, entre o empreendedor, pessoalmente falando, e a empresa. Então, eu tenho uma regra para se abrir a EIRELI. Né? Para eu ter uma EIRELI, eu tenho que integralizar, é obrigatório, a integralização de, no mínimo, 100 salários mínimos de capital social. Ou seja, eu preciso integralizar pelo menos 100 salários mínimos de capital social para eu poder ser uma EIRELI. Então, essa exigência de capital social, ela é uma forma, tem o objetivo de garantir segurança tanto para o empregado quanto para os fornecedores. Isso porque, em caso de falência, os credores sabem que contarão com um valor correspondente ao capital social. Né? Então, tem que integralizar isso aqui. Então, o EIRELI, né, ele é uma empresa individual. Né? Ele não tem sócios, ele não quer ser MEI, porque ele vai ter algumas diferenças. Né? A primeira diferença entre o EIRELI e o empresário individual é que no empresário individual eu vou colocar em risco, em xeque, o meu patrimônio pessoal. Eu estou colocando isso, né, que vai responder, o meu patrimônio físico pode responder pelas dívidas da empresa. Já no EIRELI, por sua vez, a gente separa os bens da pessoa física dos da pessoa jurídica. Como também no empresário individual não há um capital social mínimo, o EIRELI ele vai ter esse capital social mínimo. E aí vai ter as mesmas colocações. Pode estar no Simples Nacional também, tá? Então,
eu vou só copiar aqui para que você possa entender. Ele vai ter as mesmas regras quando a gente fala aqui da visão do empresário individual. Não muda. O que vai mudar é realmente essa diferenciação, quando a gente fala aí de o que está e o que não está, junto à questão do capital, do risco, da empresa. Então, eu coloco aqui, ela pode ter também, e aqui eu tenho o pode estar no Simples Nacional. Então, a gente tem essa diferença entre o empresário individual e o Eireli. Eu vou ter essa diferença, tá? A gente vai ter aí essa grande diferença que um coloca em risco os bens físicos e o outro não. E aí eu tenho o quê? Depois que eu tenho isso, eu tenho a empresa de sociedade, a empresa de responsabilidade limitada, que é a LTDA. Então, eu vou colocar aqui, empresa sociedade limitada. Vou colocar aqui, sociedade limitada. Que é uma empresa que eu tenho, uma sociedade limitada, tem uma responsabilidade limitada. Então, o que acontece? O que é a responsabilidade? Então, a participação dos sócios ela é limitada e condicionada à integralização do capital social que ele se comprometeu a investir. Se o valor colocado não foi totalmente pago, o sócio responderá pela parte que falta. Então, se eu disse que se eu tenho uma empresa e eu vou colocar 20% do capital social, eu colocarei o capital social. O sócio pode ser excluído, caso não pague o valor colocado na integralização, ou se colocar em risco a existência do negócio, como eu posso quebrar alguma cláusula contratual, depende do contrato dos sócios, então isso é um contrato mais pessoal. Se for caso prejuízos, é proibido a retirada ou distribuição dos lucros para os sócios, caso haja prejuízos para o capital na empresa. Então eu tenho algumas regras básicas, eu não posso tirar a grana do caixa se não houver lucro. Quando a gente fala de conselho fiscal, a constituição de um conselho fiscal ela pode ser colocada, pode-se ter, e a remuneração varia de acordo com o investimento realizado por cada sócio no capital da empresa. Tá? Então, aqui, quando a gente vai falar, vamos colocar então aqui, eu tenho, de fato, sócios, eu posso ter vários sócios, Cada sócio é responsável pela participação do capital social integralizado. E se houver prejuízos, não se pode retirar. E remuneração é decidida de acordo com os próprios sócios. Então eu tenho essas regras aqui. Quando a gente fala de faturamento, eu vou seguir a mesma lógica. A sociedade limitada, ela vai entrar muito na visão de uma empresa de pequeno porte ou sem enquadramento. A microempresa ela até pode ser na microempresa, no ME. Tá? Ela pode estar no Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, depende aí dos sócios. Então isso pode acontecer. Os únicos modos que eu não posso ter sócio é no Eireli, no empresário individual e no MEI. Nos outros eu posso ter sócios quanto eu quiser, quanto fizer sentido. E aí, o resto se mantém, tá? Então, o resto se mantém, dependendo ali se ela é uma ME, se ela vai ser aqui, uma IPP, ou ela vai ser um grande porte, vai mudar o valor do faturamento. Se ela está no Simples Nacional, ela tem também uma alíquota. Se ela sai do Simples Nacional, muda a alíquota de acordo com o tipo de tributação que ela vai estar colocando. E aí eu tenho o quê? A sociedade anônima. A sociedade anônima, muito parecida com a sociedade limitada, mas ela tem algumas características bem peculiares. Ou seja, o capital social é o capital que é dividido em ações. Capital dividido em ações. A gente tem uma fiscalização da CVM. Então, entra fiscalização da CVM, que vai ser aqui a Comissão de Valores Mobiliários, que vai estar sempre verificando em relação se a empresa está de acordo com o necessário para ela vender. Então, a empresa ela vende ações
de maneira na Bolsa de Valores, tá? Então, isso aqui, aí ela tem algumas particularidades, aonde ela precisa, né? A sociedade anônima, ela vai precisar o quê? Ela vai ter que a estrutura organizacional, bem como conselho de administração, né, precisam existir. Precisam existir. A sociedade limitada só se os sócios quiserem, tá? E ela pode ser de capital aberto ou fechado, né? Então a gente pode ter capital aberto ou fechado. Quando eu falo de capital aberto, eu estou falando que eu estou vendendo na bolsa, né? Qualquer pessoa pode comprar. Quando eu falo de capital fechado, os sócios escolhem novos sócios. Tá? Escolhem novos sócios. Isso acontece. Então, eu vou ter. Então, a responsabilidade dos acionistas é limitado ao preço das ações adquiridas ou subscritas. Então, eu vou ter o quê? Eu paguei R$50 por ação, a minha responsabilidade está sobre aquela ação, não sobre a empresa. Eu não vou gerenciar a empresa, eu não vou dirigir a empresa. A minha responsabilidade é a aquisição, foi em cima da aquisição daquele valor, daquele montante que eu adquiri. Então, dessa forma, a gente tem aí os tipos, né, os enquadramentos, né, que eu queria explicar para você, que são as classificações da empresa, tanto no regime tributário, no formato jurídico, bem no porte. Finalizando aqui, eu espero que você tenha entendido. Espero também que você tenha gostado dessa aula. Espero te ver na próxima aula. Fique comigo. E por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!